Agora vamos falar de notícias com o portal O Dia. E através do portal O Dia você fica bem informado, sabendo de tudo que acontece em tempo real e atual. E o que aconteceu também você fica sabendo aqui no nosso portal. E quem está comigo é o Jorge Machado, nosso jornalista. E aí, tudo bem? Olá, Vanusa Coelho. Bom dia para você, bom dia aos amigos que estão nos acompanhando em casa nesta manhã. Vanusa, eu tenho dois destaques do portal Dia.com, inclusive um deles já está aqui na tela, viu? Olha só, Vanusa, que situação curiosa aconteceu lá no bairro Cidade Nova, na zona sul de Teresina. Um morador, neste final de semana, flagrou pelo menos 4 jacarés próximo de residências da região. Inclusive tem um vídeo lá no portal Dia.com que mostra esse momento. Quando os animais eles estavam, na verdade, em uma grota, né, um grotão que estava aberto lá, inclusive está ainda hoje aberto lá no bairro Cidade Nova, próximo às residências. Tem um morador que passou pelo local, avistou os animais, gravou um vídeo e encaminhou a nossa reportagem. E lá, Vanusa, infelizmente os animais estão dentro dessa lagoa, que cai dejetos, cai outras coisas também, inclusive o buraco é bem imenso. E segundo os moradores, durante o período chuvoso, essa água vem forte e acaba caindo dentro dessa galeria. Inclusive já ocorreu alguns acidentes na região e eles chamam atenção para isso. E olha só, ele conseguiu gravar os animais e inclusive essa área onde tem essa galeria também é de mata, né? E aí a gente pôde observar que os animais estavam, claro, aí dentro dessa água suja. A gente, claro, do portal Dia.com procurou o Batalhão de Policiamento Ambiental, que é o BPA, para analisar essa situação e dizer se os animais vão ficar no local ou se eles serão retirados para um outro e serem colocados em uma outra região. Infelizmente, até o final da nossa reportagem, a gente não conseguiu esse retorno. O fato é que os animais continuam lá, inclusive depois que a gente publicou essas imagens na internet, principalmente no nosso Instagram, muitos outros moradores se manifestaram, dizendo que esses animais inclusive já estão há bastante tempo na região e que tem inclusive outros moradores que acabam alimentando esses animais, colocando ali pedaços de comida. Claro que não é situação mais recomendada, né? Não é, lembrando que esses jacarés são animais silvestres, né? E portanto eles não devem ter esse tipo de tratamento, a população não deve chegar muito perto, porque eles podem fazer aí um ataque como forma de defesa. E de forma justa, né? Porque eles não deveriam estar no nosso habitat da forma como eles estão. E o que é mais triste, o ser humano está chegando aonde não tem que chegar. O ser humano está tomando de conta do que não é para ele tomar. E o que acontece, na verdade, é que a gente precisa desse cuidado. A gente precisa desse cuidado, há necessidade verdadeiramente de a gente mostrar e tomarem as medidas. Porque tantas coisas são mostradas e nada é feito muitas vezes. E isso é muito triste, né? E a gente chama a atenção das autoridades, a gente chama a atenção da população também, que também tenha bom senso, né, gente? Não podem alimentar esses animais porque são de fato silvestres. Se você, por exemplo, se aproximar, ele pode atacar como forma de defesa. Outra situação também que a gente relatou recentemente no portal Dia, Vanusa, foi lá do Parque Lagoa do Norte. Muitos animais estavam em lagoas como essas e, claro, pelo fato dos animais não terem abrigo, eles vão procurar esses locais, né, próximos às residências. Mas, claro, não é o habitat natural deles, eles precisam estar em áreas de preservação ambiental, justamente para que não tenha nenhum problema de saúde. Porque aqui, pelas imagens, eles estão dentro dessa lagoa e essa lagoa, claro, está bastante poluída porque, enfim, cai todo o tempo água suja lá. Então a gente procurou o batalhão justamente para saber da corporação o que será feito a partir disso. Porque tem duas situações. Primeiro, os animais eles não estão no local adequado e segundo, eles estão próximo a casas. Se tiver, por exemplo, chuvas torrenciais, eles podem sair desses locais e procurar abrigo em outras regiões. Então precisa ficar, de fato, atento a essa situação, principalmente para garantir tanto a segurança dos animais, claro, como também a da população que vive ali no entorno. Verdade, verdade. E a gente vê, às vezes, vídeos que são mostrados por pessoas de alguns animais silvestres que muitas vezes as pessoas acabam criando, cuidando e parece que isso acaba virando febre. As pessoas acham que todos os bichos podem passar por essa mesma situação. E eu acho melhor cada um ficar no seu lugar, quietinho, porque no caso aí, se um jacaré atacar, não é culpa dele não, gente. Pois é. O ser humano é quem tem que se tocar. O ser humano é que é a pessoa que tem que ter consciência do que está fazendo. Então, tem mais notícias aí? Tenho sim, Vanusa. O meu segundo destaque para a gente finalizar a minha participação de hoje é uma situação que aconteceu lá no Rio Longá neste final de semana, Vanusa. Um grupo de 16 praticantes de caiaque
foram, na verdade, resgatados por várias forças de segurança. O fato é, Vanusa, que eles estavam no Rio Longá praticando o esporte quando a correnteza acabou levando eles para um local indeterminado. E aí, o que aconteceu? Eles estavam praticando uma prova de 21 quilômetros, acabaram sendo arrastados pela correnteza, e aí a polícia militar, juntamente com outras forças, começaram as buscas pelos praticantes. Graças a Deus, o grupo foi localizado, 12 deles estavam já do outro lado da cidade, no caso Batalha, porque o Rio Longá ele fica entre esses dois municípios, e os 12 pessoas foram encontradas nesse primeiro momento, e as outras 4 pessoas depois foram encontradas também dentro do rio. O fato é que eles estavam praticando o caiaque, eles já são profissionais, e aí com a correnteza eles acabaram indo para um local indeterminado. Essas 12 pessoas conseguiram sair da água ali rapidamente, se abrigaram do outro lado do município, e as outras 4 foram resgatadas logo depois. Lembrando que esse trabalho de resgate, que contou aí com a Polícia Civil, contou também com a Polícia Militar, demorou cerca de 6 horas, e graças a Deus o grupo aí de 16 pessoas foram resgatados, todo mundo com vida, todo mundo bem. Como eu falei, eles são praticantes há já um tempo da modalidade, estavam fazendo esse percurso de 21 quilômetros, e eles tiveram esse percalço aí durante esse trajeto. A polícia informou, inclusive, que é uma situação atípica, né, já que muitas pessoas praticam o esporte lá no Rio Longá, mas dessa vez, graças a Deus, ninguém sofreu nenhum tipo de afogamento, foram só pequenas escoriações devido ali à correnteza que teve aí esse percalço, esse curso aí diferenciado. Agora, Jorge, a gente tem que chamar a atenção da população também relacionado a isso. Esse ano de 2023 também não é igual ao ano de 2022 e nem igual ao ano de 2021 e assim sucessivamente. O que a gente tem que chamar a atenção da população é que a própria meteorologia tem avisado que em algumas regiões teriam grandes chuvas. E a gente sabe também daquela história que a gente vive falando aqui, das cachoeiras, né, das trombas d'água, que de repente chegam dos rios também, que de repente chegam com um volume de água bem maior, porque está vindo de outras cidades, chuvas que estão em outras localidades. Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas que esse ano de 2023, o clima está diferente, Jorge. O clima está diferente. Não que as pessoas não possam fazer as suas práticas esportivas, mas tem que parar para pensar até quando nós vamos ter chuvas? Até quando nós vamos ter chuvas espalhadas pelas regiões? O Piauí não é mais o mesmo. Pois aí, o destino desse grupo, inclusive está aqui na reportagem, eles iriam para a Cachoeira do Urubu, lá em Esperantina, né? E aí, o que acontece, Vanusa? A gente também falou umas 2 semanas atrás que a cachoeira, inclusive, teve lá a parte da ponte interditada devido ao grande volume de água. Enfim, tem chovido bastante no estado do Piauí, e as pessoas precisam ficar alertas, principalmente nesses esportes aquáticos que são bastante praticados, principalmente nesse período, né? Então precisa ter atenção. Foi um grupo que conseguiu ser resgatado, demorou aí várias horas para poder saber exatamente onde eles estavam. O percurso era de 21 quilômetros, ou seja, é um grande trajeto, né, para poucas equipes atuando. Foi, no caso, no final de semana, a gente sabe das dificuldades de acesso que esses locais têm. E queira ou não queira, a gente sabe que nessa prática alguém tem mais experiência do que outras pessoas. Um tem experiência mais do que outra pessoa. A gente sabe que nem todo mundo tem a mesma experiência. Por mais que sejam profissionais, mas tem sempre alguém que tem menos experiência do que o outro. Numa situação dessa, pode não se dar muito bem. A gente até estava falando agora há pouco ali na redação sobre a questão do caiaque, né? O caiaque, por exemplo, ele não afunda, mas a pessoa ela fica com os pés por dentro do caiaque. Então, se ele virar, o caiaque vai continuar boiando, mas a pessoa vai continuar ali abaixo, né? Ou seja, ela tem a possibilidade de voltar, mas se ela se enganchar, como é que fica, né? O caiaque ele pode ficar preso. E nem todo mundo passa por experiências assim. Talvez alguém que está ali no meio nunca tenha passado por experiência assim. Pode e o nervosismo, de repente, se você chegar e te der um susto, o Jorge vai reagir de um jeito. Se a Vanusa levar um susto, ela vai reagir de outro jeito. A gente tem que ter esse discernimento, que nem todas as pessoas são iguais. Pois é, e no Rio Longá, o rio ele não é sempre linear, né? Ele tem as suas quedas. Então, a partir do momento que há essas quedas, o caiaque pode enganchar em uma pedra, a pessoa ficar, né, suspensa. Não é o momento. Enfim, não gente, é o momento. Bora dar uma paradinha, bora dar uma paradinha, aguardar mais um pouquinho, né? Esperar essas chuvas passarem, porque aqui mesmo em Teresina, a gente falou de neblina um dia desses, e aqui foi uma discussão, não, foi uma conversação, né, Ed? O Ed
trouxe a informação aí de um especialista que provavelmente o nosso inverno, dentro da nossa região, dentro da nossa capital, teria se encerrado. Né? Provavelmente. Né? Mais para provavelmente. Mas não foi bem assim. Vira e mexe a gente está tendo chuva, e não é chuva só de frutas, né? Sim, obviamente. sim. Então, realmente a gente tem que ficar atento, porque Deus faz o que quer com a natureza. Pois é, e a começar do BR-Bro, né, o próprio Ayrton Costa já falou aqui em outras oportunidades, que essas chuvas durante o BR-Bro vão ser bastante fortes e torrenciais, porque vai ser a mistura de calor com umidade, e aí causa aquela chuvarada forte. Então precisa todo mundo ficar atento a isso. Para você que perdeu alguma informação, alguma notícia, está chegando agora no Bom Dia News, já sabe, tem um QR Code aqui ao lado da Vanusa, apontou a câmera do seu celular, já vai ser direcionado ao portaldia.com, porque lá, além dessas notícias que eu falei há pouco, tem também economia, esporte, tudo que acontece aqui no Piauí, Brasil e mundo e, claro, as nossas análises políticas também. Então tá certo, olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com música e mais informações para você. Jorge, que Deus abençoe sua semana, uma segunda tranquila e uma semana em paz. É isso né? aí, é o que todos nós desejamos. Verdade.